Olá a todos, boa tarde mais uma vez. Com muita alegria que estamos realizando mais uma live da série de live Como ser artista na América Latina. Essa série de lives ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura de Pernambuco, no edital de criação, fruição e difusão. E hoje a gente vai receber uma das mulheres que eu mais admiro, que eu conheço de perto, uma das mulheres pretas mais maravilhosas que eu conheço, desbravadora. E eu vou dizer um pouquinho sobre ela aqui, enquanto ela está chegando. Aqui acabou de estar passando um carro de som, eu demorei um pouquinho porque parece que ele voltou, mas enfim, espero que vocês estejam me escutando. Tá me escutando, Lucas? E eu vou falar aqui sobre ela. Catarina Apolônio é natural de Recife, bacharel em comunicação social, com habilitação em rádio e TV pela Universidade Federal de Pernambuco. Estudou cinema na Escola Internacional de Santo Antônio de los Baños, de Cuba, Escola Internacional de Cine e TV, de 2007 a 2010, onde se especializou em som. Ela é pós de som e também é formada em rádio e TV. E com a Bolsa Funarte de aperfeiçoamento técnico e artístico de 2013 e 2012-2013, esteve em Santiago do Chile, no Filme Sonido e em Buenos Aires, onde participou de várias produções cinematográficas e televisivas como a editora de som Foley Artist e editora de Foley, que é um efeito que ela vai dizer. Em 2016, é servidora pública federal, tendo atuado na UFC como técnica de operação e gravação de áudio e desde 2018 é tecnóloga formação audiovisual e atua na Rádio Paulo Freire, emissora AM da Universidade Federal de Pernambuco. Dentre seus principais trabalhos estão Vecino, curta de ficção de Cuba, 2010, prêmio de melhor desenho de som, 18ª Muestra de Cine Joven, e Caique, de Cuba, O Som ao Redor, que é o longa pernambucano, que todo mundo conhece, Kleber Mendonça Filho, que teve diversos prêmios por todo o mundo, foi em 2013, 2012. Rio Doce CDU, que é o longa documentário de Adelina Pontual, e que teve prêmio no 17º CinePE. E Prófugos, série de Pablo Larraín para TV e HBO Latina, as segundas temporadas, em Chile, 2011 a 2013. E Universo Z, série para Nickelodeon Latinoamérica, terceira temporada, Brasil, 2014 a 2018. E Nome de Batismo, de Alice Chitunda, que foi um curta documentário de 2017, que foi o melhor curta documentário do É Tudo Verdade, que é o grande festival de documentário do Brasil. E aí eu estou aqui esperando Catarina, falei com ela há pouco tempo, ela estava já esperando, estou esperando ela se conectar aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver quem que tá. Olá. Estava esperando aqui Catarina entrar.
Agora ela entrou, vou convidá-la. Oi, E aí, aí, Amanda, Catarina, como foi estás? com você. Que Esse carro massa de te som devia receber deixar. aqui. Faz parte do Menina, ambiente e logo sonoro, né? contigo, né? Tu é toda exigente com essas coisas. Tentei isolar aqui a casa toda. Tô aqui morrendo de calor. Senão eu vou fechar tudo, né? Porque hoje eu vou receber Catarina, né? A pessoa mais exigente de som que eu conheço. Então, assim, não, aí bem na hora, menina, eu aperreada, que esse Catarina segura 5 minutos aí, eu já estava atrasada. Aí, pronto. Aí depois ele voltou. Daqui a pouco começa aqui, é carro do ovo, é carro de tudo que passa aqui, é vendedor de fruta, vendedor de cadeira, de pano de prato, passa de tudo aqui também na rua. Que massa. Menina, que bom. E a Catarina tá através do Instagram da filha dela, que ela tem um Instagram maravilhoso, né? Que é sobre Pipa, a cachorra dela, que ela adotou, então ela dá sempre dicas. Enfim, a mulher faz de tudo, né? Já falei aqui, já te apresentei, não sei se tu escutou, mas eu gosto que sempre as pessoas se apresentem, assim. Eu gosto de deixar essas lives elas bem livres, né? E Aham. muito Deixa eu massa só te acender a receber luz aqui que aqui. eu acho que tá meio escuro, né? Peraí. Acende. Eu também ainda estou me inteirando aqui com esse tripé aqui de blogueirinha. Tá uma gambiarra danada aqui o celular para poder subir um pouquinho. Ah, mas eu também, como Agora eu pronto. falei, eu estou me inteirando, né? Nesse, nessa- Uhum. nesse, nesse tripé aqui. Estou com um tripé, esses tripés que tem a luz e tal, mas ainda estou me acostumando com eles, porque eu também, quando fazia, eu não tinha, não. Eu colocava em qualquer lugar e dava um jeito de me virar. Olhe, e aí, me conte sua história, conte para as pessoas a sua história. É, tu deu mais ou menos o resumo, né? Na verdade, um resumo da minha carreira como sonidista. Esse é um termo que tem no espanhol que é bem completo para a nossa profissão, né? Uhum. Aqui no Brasil a gente chama sonoplasta, ou técnico de som, ou operador de áudio, sendo que cada uma dessas definições eu acho que é muito específica de uma área. E no espanhol a gente tem sonidista, né? Que você falou, eu sou sonidista, então as pessoas entendem que você grava, que você edita, que você opera, que você faz sonoplastia. É um termo bem completo, né? E aí eu É, eu trabalho com adoro, além de isso. achar o nome mais bonito. É, né? E é tipo um nome curtinho e que fala muita coisa. Que massa. E assim, o que é que tu, eu queria muito explicar, né, sobre a tua função, do que você mais faz, que é a pós de som, que as pessoas elas não entendem muito, né? É, como é que você conseguiu se firmar, né? Se você saiu daqui, fez rádio TV, foi para Cuba. E não tem nem como não dizer, né? Que você é essa mulher preta, maravilhosa, desbravadora, que aí estudou em vários lugares. Então, eu queria que a gente começasse falando muito sobre isso. Não tem como não falar. É essa coisa do som, eu acho que sempre teve na minha vida, porque desde os 10 anos eu comecei a estudar música, tem músicos na família, e minha mãe ela queria que a gente estudasse música, porque eu acho que ela quis estudar e nunca teve a oportunidade. E Ah, aí que eu e massa. meus irmãos estudamos no conservatório durante muito tempo. Eu entrei com 10 anos e com 23 eu estava terminando já mais da metade do curso de rádio e TV na universidade e aí eu desisti do conservatório. Mas aí tudo que eu aprendi lá serviu para a vida toda, né? Cheguei a tocar também, toquei no Maracatu, Porto Rico. A última formação, assim, o último instrumento que eu estudei no conservatório foi percussão e bateria. E aí eu cheguei a tocar no Maracatu, Porto Rico, porque ficava lá na rua de casa, né, lá no Pina. Morei no Pina há muito tempo. Sim, tu morou no Pena. Cheguei a tocar, cheguei a tocar em frevo de bloco
em bandas de todo tipo, assim, orquestras lá do conservatório. E aí, quando o curso de rádio e TV começou a ficar mais puxado, né, que é da metade para o final, eu desisti. Mas aí, durante o curso de rádio e TV, eu sempre preferi rádio. E já no final do curso foi que eu comecei a aprender a editar e trabalhar com edição de vídeo. Aí, mas como eu gosto de música, de som e tal, e queria trabalhar com isso, quando eu editava, eu acabava demorando mais tempo editando o som do que editando mesmo. Eu editava rápido e ficava um tempão ajeitando o som, escolhendo música e tentando fazer com que aquela edição melhorasse a partir do som. E aí depois que eu terminei a escola de. Depois que eu terminei a universidade, foi 2005. E aí em 2007 eu entrei na escola de cinema de Cuba, que tu conheceu, estudou lá também, fez um curso lá de produção, né? E aí é uma formação bem Lá eu fiz completa. direção de atores. Direção. Foi um TAE, eu fiz Ah, eu uma achava que era aquele oficina e curso de produção. não, lá eu fiz direção de atores. É, e aí a gente se conheceu lá, né? A gente se conheceu, eu conheci Catarina lá, só que Catarina fez os 3 anos, né, de som. Aham, foi. Eu fiz os 3 anos, que é a formação regular, né? O curso regular da escola de cinema. E tem os cursos que são periódicos, assim, que duram 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem curso agora que dura 6 meses. E a formação é bem completa, porque a gente é obrigado a fazer todos os 3 anos. E aí no primeiro ano a gente vê tudo, passa por todas as funções, né? A gente aprende a escrever, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a fazer continuidade, a editar, a gravar som, editar som. E a gente passa por todas as etapas, né? A fotografar, ser assistente de câmera, a produzir assistente de produção, assistente de direção. E só depois, a partir do segundo ano, pronto, essa foto aí que tu tá mostrando foi justamente no primeiro ano da escola de cinema. E nesse curta era o meu curta, como diretora. E aí eu estava olhando o quadro, conferindo o quadro. Acho que foi a última turma da escola a fazer esse exercício, que era um exercício de 3 minutos, filmando em 16 milímetros. Cada aluno tinha que fazer um curta de 3 minutos, escrever e depois dirigir e coordenar a equipe como diretora, né? E aí a gente recebia uma lata de 16 milímetros. E uma lata de 16 milímetros tem 10 minutos de filme. E a gente tinha somente essa lata, 10 minutos, para filmar um curta. E esse curta tinha que ter no máximo 3 minutos. E aí eu acho que a nossa turma foi a última turma a filmar em película. A turma que veio depois da minha já foi tudo digital, assim. Então foi uma experiência muito massa, né? Porque quando você aprende como funciona no analógico, parece que as coisas se fixam mais na nossa cabeça, né? Você vê a dificuldade que era de fazer as coisas manualmente, e Sim. essa dificuldade também em ser tudo físico, né? Tipo, hoje as pessoas ligam a câmera, não estão nem aí, saem filmando, terminam a filmagem, tem gigas e gigas de material, depois não sabe o que fazer, boa parte desses gigas nem prestam, né? É lixo, lixo digital. E aí quando a gente passa por essa experiência de fazer tudo no analógico, a gente aprende a dar valor a cada take que a gente vai filmar, a gente pensa muito antes de ligar a câmera e fazer o rolo queimar, né? O filme queimar. A gente pensa muito, 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 muito. E aí na foto tá a Desiree, que é venezuelana. Ela estava até morando aqui no Brasil, mas eu acho que ela está em Cuba, trabalhando lá na escola. E eu acho que nesse curta aqui, que foi o meu, que eu dirigi, ela fez assistente de direção, e Fernanda Pires, de Natal, ela fez a fotografia. Sim, Fernandinha, Aí deixa eu eu ver se tem tava, uma foto dela. Fernanda, aí eu tava checando o quadro. Tem outra aqui, mais ou Meu menos, para primo, vocês verem
Oi, teu primo. Meu primo tá, Cumprimentando tá aqui Rodrigo escutando. Dali, Lobo, ó, Cacá. fotógrafo. Lucas Tiné, Zenac, que é minha comadre também. Rodrigo Lobo, fotógrafo. Diju Gil, que eu acho que deve ser alguém que te conhece. É, E Edson, Gil. né? Gil, ela estuda cinema aqui na Federal. Ó, esse aqui é mais ou Pronto, menos o clima esse de foi Cuba. outro. É, isso é a pradeira, né, lá da escola. Era uma paisagem assim enorme. Desse lado de cá tinha os apartamentos onde ficavam o pessoal que ia passar pouco tempo, os professores. E desse lado onde está a Fernanda, era onde ficava a escola e o alojamento dos alunos, né? Aí eu tô de fotógrafa. Nesse curta eu era fotógrafa, filmando em 16 milímetros. Inclusive foi muito elogiada essa fotografia pela professora de fotografia lá, que era coordenadora na época. Acho que era Lili Soares, cubana. E aí, nesse curta eu tava fazendo foto. Pronto, foi o curta de Jaima. Tu lembra de Jaima? A puerto-riquenha? Não, não lembro. Era uma O que eu branquinha, do olho conheci, azul, cabelo passei por. cacheado. Não, eu lembro de uma inglesa e das meninas Clara, Fernanda, Pronto, que Clara tá aí, que estavam. Clara era do meu grupo. Eu acho que Jaima, eu acho que não tá aparecendo nessa foto. Tá Fernanda em pé, eu na câmera, tem uma pessoa de camisa rosa, não lembro, não tô vendo direito, acho que tá Lia. Clara tá com o boom, segurando o boom. Aí tem a assessora de fotografia, que era a professora que ficava ali vendo se a gente estava fazendo as coisas direito, porque se você não botava o filme direito na câmera e não cuidava direito da câmera, clicava no lugar errado, na hora errada, capaz de queimar o filme todo e você ficar sem curta, né? E aí a assessora de Acabou foto, seu ela ficava em exercício. cima. Teve até uma história engraçada. Eu estava de assistência de fotografia com essa câmerazinha de 16 milímetros. E de repente a gente tá no meio do nada assim. Foi o único curta que a gente filmou fora da escola, nem podia. E aí a gente foi meio que escondido assim filmar. E tava passando alguns carros. E de repente os carros param de passar. E eu escuto, sendo que eu ainda não tinha filmado, né? Não sabia qual era o som da câmera quando eu tava filmando. Aí, aí eu lembrei que Jaima já tinha filmado. Aí eu gritei, Jaima, corre aqui, corre aqui. Aí ela chega junto, eu disse, escuta pra ver se a câmera tá filmando. Quando ela botou o ouvido assim na câmera, tá filmando, para. A assessora chegou desesperada. Quanto tempo? Aí eu, 1 minuto. Não, não pode ser 1 minuto de filme queimado. Aí eu, velho, não sei não, mas eu acho que foi 1 minuto, 2 minutos. Não, não diga isso não. Aí eu fiquei meio calada assim, engoli seco. E até hoje eu não sei se a câmera estava filmando, se não estava, mas foi tenso assim na hora. O filme lá. Ixi, É Maria. um som massa, Ela né? e não, e é tudo muito preciso, né? Porque em película você não pode perder nada. Ó, Carol disse, É. Carol Marins, não sei se você lembra dela. Carol Marins, ela é lá de Floripa. E aí ela disse que lembra de todo mundo. Lembro, Que quando ela foi lembro de lá, Carol. tu tava lá nessa época. E Ela foi aqui da tem turma mais de um. Laura Proto. Sim, Eu Laura acho que foi da turma Proto. de Laura Laura. Proto voltou, né? Ó, algumas Pronto, fotos Jaima tuas. é essa. Jaima é essa que é de Puerto Rico. Ah, agora eu lembro. Nesse Agora eu curta, lembro. pronto, nesse curta eu tava como continuista. Acho que foi o curta de Tansy, que é a inglesa. Que é a Eu inglesa. acho que nesse curto eu tava de continuista e Jaima tava de assistente de foto. O assistente de foto era tipo a babá da câmera. Porque, tipo, a gente só tinha um Sim. rolo de 10 minutos de filme. E a gente tinha que cuidar da câmera de um jeito para não se estragar o rolo, para a câmera não sofrer nenhuma queda. Era tipo a babá da câmera. A pessoa tinha que ficar do lado da câmera o tempo todo. E a assessora de foto, de fotografia, que é fotógrafa, Daniela, ela é da Guatemala. Ela queria que a gente ficasse segurando realmente. E tipo, tu sabe que em cinema
Quando vão preparar um plano, às vezes demora e demora, e ela queria que a É, gente ficasse segurando a câmera para ninguém passar e bater e a câmera cair e tal. Era o maior processo. Doideira. Olha aí, ó. Carol, isso mesmo, dividia Gaiá. Eu lembro demais. A gente entrou junto em 2007. que massa. Ó, e tem essa outra aqui, ó. Tô com Clara, né? Cadê Clara, hein? Pronto, Clara está em Belo Horizonte, está dando aula. Eu acho que é no curso de cinema lá na Universidade Católica de Belo Horizonte. Esse curta, a Clara estava de fotógrafa e eu estava de assistente. Foi um curta de Marcos Machado, que é de Costa Rica. Costa Rica, Mai. Que massa. Eu estava de E assistente de assim, foto aí, a gente tava medindo o foco até a maçã, porque no analógico a gente tem que medir com a fitinha métrica e a gente bota na lente da câmera a distância, né? sim. Cata, vê só, o que foi, como foi para tu? Por que tu escolheu ir para Cuba, assim? Você tinha, porque eu falei muito isso com Nani, que passa por aqui. Nani foi a, não sei se tu sabe quem é, a bailarina, né, recifense, que ela morou lá há 10 anos. Eu conheci ela através de Fernando Rena. E aí, como foi, por que tu escolheu Cuba? Porque, assim, naquela época, se eu tiver, eu poderia ter ido para qualquer outra escola também. E minha vida teria sido diferente, porque eu não teria grana para ir para outra escola. Então, assim, a escola de Cuba não tem como você não passar incólume, né? Você fica ali naquele lugar assim, rural e imerso, porque a metodologia ela é distinta da maioria das escolas. E por que tu escolheu a escola e o que foi que isso te fez diferente, assim? Por acaso, isso, Amanda, eu não conhecia a escola. É, Eu estava dando uma oficina lá no Clube da Meia-Noite, uma oficina de audiovisual. E aí um aluno chegou com um recorte de jornal, eu acho que era da Folha de Pernambuco, avisando do vestibular para a escola de cinema. E aí foi quando eu conheci a escola, eu não conhecia. E aí esse aluno me falou, se chama Bruno Souza. Ele chegou a estudar jornalismo na Federal, acho que está estudando letra, ou já se formou. Mas aí ele ficou insistindo comigo, não, eu só pensei na senhora, a senhora tem que estudar cinema agora, tem que estudar. Se você não se inscrever, eu vou lhe inscrever lá. Aí na última semana de inscrições, ele levou o recorte de jornal e disse, se você não se inscrever, eu vou inscrever. Eu vou inscrever a senhora. Aí foi só nesse dia que eu peguei o recorte, fui pesquisar sobre a escola, foi em 2007. E aí quando eu vi que tinha especialidade de som, eu achava que era edição e som, era uma coisa só. Aí eu fui fazer a inscrição, né? Aí antes de fazer a inscrição, eu fui tirar dúvidas com Patrícia Martin. Não sei se tu conhece, Patrícia Sim, a Martin. coordenadora, eu falei com ela dia desses. Pronto, aí ela falou, não, edição é uma coisa e som é outra. Como eu já trabalhava com edição, cheguei a trabalhar na TV Jornal como editora de imagens e trabalhei em algumas produtoras como editora de imagem. Eu achava que edição e som era a mesma coisa. Aí ela falou, não, você tem que escolher ou edição ou som. Aí como eu sempre quis fazer som para audiovisual e tipo, eu vi que era uma oportunidade, entendeu? Se eu passasse depois eu dava um jeito para conseguir o dinheiro para ir. Mas tipo, era a oportunidade que eu tinha, porque aqui no Brasil eu não conhecia nenhuma escola que desse esse curso específico, né, de engenharia de áudio ou de som para audiovisual especificamente. Sempre é muito geral, né? Sempre é audiovisual, ou cinema, ou que eu acho que esse tipo de curso é muito mais um curso para formar críticos em cinema do que para formar profissionais mesmo que vão atuar na prática, né? E aí Sim, eu decidi me inscrever e fazer a prova, e aí depois eu resolvia. Mas, tipo, no dia da entrevista,
Os entrevistadores, a bancada, tava a Adelina, que estudou lá, Adelina Pontual. Tava Amaro Freitas, Sim. que é da página 21. Eu acho que tava Antônio Carrilho, não lembro agora. Porque como eu não conhecia Antônio, nem a... Na verdade, eu não conhecia ninguém, mas eu lembro de Adelina, lembro de Amaro. Eu acho que era Antônio Carrilho, que estava na banca. E tinha mais outra pessoa que eu não lembro agora, que também é dessa área do audiovisual daqui de Pernambuco. E aí eles fizeram essa pergunta mais de uma vez. Você aguentaria estudar no lugar isolado? Está isolado de tudo, você não tem muito contato com o mundo exterior e tal, não sei o quê. Eu ficava pensando, que mentira, tá ligado? Chega, não vai ter um portão fechado que me impeça de sair. E aí quando você tá lá e você percebe qual é a limitação do lugar, né? Por que tá isolado? Tu teve lá e tu sabe, né? Que tipo, não é Sim. que tem um portão fechado e as pessoas vão te impedir de sair daquele lugar. É porque tá, primeiro tá isolado e segundo que o país não tem um transporte, uma infraestrutura em transporte que permita que você esteja de um lado para outro assim facilmente, entendeu? Mas eu até que saía bastante. Agora foi difícil porque você fica muito isolado, passa muito tempo só convivendo com aquilo ali, praticamente sem internet, sem telefone. É, Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, a primeira vez que eu estava morando sozinha, a primeira vez que eu estava longe da família. E aí quando a ficha cai assim, você fica, caralho, se acontecer qualquer coisa aqui, o que é que a pessoa faz, tá ligado? Eu acho que a dificuldade maior é essa, tipo, eu acho que as pessoas devem estar vivendo isso agora no isolamento, de não poder sair, não poder ter muito contato com muita gente por causa da pandemia. E tipo, esse contato com o eu interior, que tem muita gente surtando agora em casa, por causa do distanciamento social. Tipo, isso todo mundo de alguma maneira viveu durante os 3 anos confinado lá na escola de cinema de Cuba, entendeu? Sim. Pronto, é a mesma sensação, assim, de você querer sair no poder, de você querer ver gente nova e não ter para onde ir, tá ligado? Tem situações também que o país passa, às vezes a gente tinha dinheiro para comprar as coisas, não tinha o que comprar. Às vezes acontecia isso, assim. Tinha épocas e épocas que faltava coisa e a gente procurava e procurava e não achava. Uma das coisas mais famosas que todo mundo fala, mesmo quem não tá, nunca foi para Cuba, é do papel higiênico, né? Que tipo, quando a gente encontrava, a Sim. gente tinha que fazer Isso estoque. Patrícia manda no e-mail, né? Ela manda, ela É avisa, uma ó, se você doideira. não gosta disso, se você não gosta daquilo, é melhor que você não vá. Ela sempre fala isso. Deixa eu te Pronto, as botar dificuldades outra eu foto, que eu acho que acredito eram que essa é a essas, foto da tua assim. turma, né, ô Moab? Isso, a foto da minha turma, Moab, que é daqui de Recife também, trabalha mais com som direto. Eu trabalho mais com pós-produção, ele trabalha com som É. direto. Ele está junto com Salomé, que é cubana, mora no Chile hoje. Olivia, que é cubana, que mora aqui no Brasil hoje, mora em Brasília. Denis, que é de Honduras e mora na República Dominicana hoje. Esse percussionista que esteve no DVD de Omara com Maria Bethânia, e ele foi fazer exercício com a gente. E É esse à esse esquerda, casal que está é? do lado abraçado são os professores. Eles são cubanos, são muito famosos porque eles fazem trilha sonora, assim, música para filme. São muito bons. E esse exercício da gente era é, sonorizar um trecho de um documentário tipo National Geographic, somente com música. Mas música não melódica e não harmônica, né? Por isso que ele levou o percussionista. Os professores levaram esse percussionista e o percussionista levou esses aparatos todos de instrumentos de percussão. E aí foi massa, né? Porque até tocar.
E aí a gente fez uma amizade muito massa. Que Lá massa. conversou, esse dia foi massa, assim. A gente passou o dia dentro do estúdio gravando. É coisa que tu gosta que só de fazer, passar o dia no estúdio, né? Aqui tem outra também, depois já já a gente sai de Cuba e vai para o Chile. Mas aqui, ó, acho que isso aqui também foi Pronto, tu fazendo exercício, né? minutos, o curta que eu dirigi, que foi uma adaptação de uma música de Erasmo Carlos, que se chama Samba, Cachaça e Folia. As duas pessoas que estão mais embaixo da tua carinha, Amanda, são os atores. Aí José Manuel, que foi da minha Sim. turma, no meu curto ele foi meu assistente de direção. Fernanda, que foi a fotógrafa. Desiree, que foi a assistente de foto, e eu lá atrás com eles, com elas. Isso é lá Que na escola. massa. Tipo, esse é o cenário da escola. Era no meio do mato, tinha essa plantação lá de toronja e laranja. E era só isso que a gente via ao redor, assim, mato, plantação de toronja, laranja. No máximo a gente via um trabalhador rural passando com um facão na cintura, um trator passando com um pife, acostumado a sair todo dia. Aí festa todo dia, show todo dia na rua, tá na rua o tempo todo, um lugar e fica isolado no meio dos matos. Eu acho que é por isso que eu tô em Paudalho hoje. Eu devo ter acostumado, né? Sim, aqui para explicar, né? Que Paudalho é uma cidade que faz região metropolitana, né, do Recife, e Catarina está cada vez mais indo morar lá. Hoje você mora, ou você ainda mora perto da Universidade Federal, né? Que é onde você trabalha na rádio Paulo Freire, mas está indo cada vez mais indo para Paudalho, que é essa cidade da região metropolitana do Recife. E é mais o rural, né? Isso. E é mais rural, né, Catarina? É zona da Mata Norte de Pernambuco. Se bem que Não, eu tô falando, a o gente tá lugar onde falando você está assim, indo morar é rural. É muito parecido. é, lá em Paudalho, a área que eu tô construindo lá minha Né? casa era rural até pouco tempo atrás, assim. Também é meio no meio do nada, no meio do mato e tal. Massa. E aí, depois que quando tu se formou, me lembro que tu passou uma época meio abusada, assim, né? De tanto isolamento. Mas Eu aí odiava porque era como se eu estivesse foi num muito. Big Acho, Brother sem ter escolhido estar num Big Brother, entendeu? você fica muito vigiado, não deixa de ser, né? Porque só são aquelas pessoas ali vivendo aquilo. Agora não tem como você não aprender. Realmente, só se você psicologicamente ficar muito desequilibrado, aí você não tem como não aprender. Mas porque a metodologia é exatamente essa, é você ficar ali focada para que nada lhe disperse, né? E você saia, tenha aprendido tudo que tenha chegado lá, né? Por isso que sai tanta É uma gente muito imersão, assim, tipo, qualificada. é, eu me formei em 2010, ou seja, em 2020 fez 10 anos, né? E aí, às vezes, eu fico Sim, olhando os documentos de formatura. A escola teve o cuidado de, de colocar num papel tudo que eu produzi e, e dar um certificado. Isso foi produzido pela aluna, assim, assim, assado, para isso, para aquilo e para aquilo outro. Amanda, eu nunca produzi tanto na minha vida, assim. Teve um momento que a escola inaugurou uma experiência de transmissão de TV
Era tipo uma TV comunitária que pegava só ao redor da escola. E aí era eu e Fernanda praticamente produzindo para esse canal de TV. Todas as vinhetas. Eu criei uma série chamada Com Pai Boniato, que era uma Ah, eu lembro animaçãozinha bem dessa. tosca. Tu Para colocava no quem não YouTube, sabe, né? Era? boniato é batata doce. E batata doce é uma coisa que tem muito em Cuba, porque é muito fácil você plantar e colher. Então, na falta de outras comidas, sempre tem boniato, sempre tem batata doce. Então, o nome desse super-herói cubano que eu criei era Compai Boniato. E era bem o estereótipo do cubano, assim, das gambiarra e do jeitinho. E era muito cubano, assim, tipo, os cubanos se identificavam muito, vinham falar comigo na hora da comida, assim, lá no comedor. Vinham falar comigo, ah, o Compai Boniato, qual é a próxima aventura do Compai Boniato? E tinha essa. Era o programa Coisa Viva, que era uma colagem, assim, de várias coisas, era a maior doideira. Fora isso que a gente produzia, inventava, ficava inventando coisa, não tinha o que fazer, a gente estava ali o tempo todo, 24 horas por dia. Tinha aulas, quando você não estava na aula, não tinha muita coisa para fazer, né? Eu nem sou cinéfila, assim, de ficar assistindo um filme atrás do outro. Então, enquanto as pessoas ficavam assistindo um filme atrás do outro, aí eu ia fazer, produzir, ficar inventando animação para fazer, ou enfiar dentro de uma sala do Pro Tools, ia ficar inventando coisa, entendeu? Em 3 anos, eu acho que nunca produzi tanto quanto nesses 3 anos que eu estive lá. A Campanha Boniato eu lembro muito que tu enviava por e-mail pra gente. Foi, né, quando a gente se conheceu e trocou e-mail, porque a gente se conhecia assim de vista só, né? E aí lá realmente que eu conheci Catarina. Eu me lembro que ela já me levou para almoçar, porque lá todo mundo almoça junto, assim, todos os professores, num lugar chamado El Comedor. E aí eu já fui almoçar com o Bam Bam Bam, né, que era Jerônimo. Ele é ainda, né, tá vivo. Não sei se ele tá na escola ainda, maravilhoso. É o atual diretor da escola. Diretor da escola, né? E ele, assim, aí eu fiquei me achando, né? Eu mal cheguei, só tinha botado minhas malas. Aí a Catana, vem pra cá, vamos almoçar. Aí eu já fui, né, com as autoridades, a rapaziada do som lá. Foi muito massa. Aqui, ó, mais uma foto. Tu trabalhando. Essa lá ainda não, né? Essa já é aqui. Ou é lá? Não, isso foi em Cuba, no Palácio del Matrimônio, um Palácio del Matrimônio onde a gente fez o documentário de final de curso, assim, já foi no último ano, foi o último trabalho da escola, trabalho final, né, a tese. Esse documentário foi dirigido pela cubana Auricele Castro, que estava morando no Equador, mas eu falei com ela um dia desses, ela disse que estava em Cuba porque vai trabalhar na escola, na cátedra de documentário. E aí eu estava fazendo som. Para os documentários a gente fazia tudo, né? A gente gravava e fazia a produção. Para ficção a gente entrava mais no esquema de indústria mesmo, assim, tipo, eu podia fazer o som de uma ficção que não era do meu grupo, eu era obrigada a fazer pelo menos microfone e direção de som. Mas como no meu ano tinham muitos documentalistas, acabou que mais de uma pessoa fez mais de uma função obrigatoriamente, né? E aí eu lembro que para esses últimos trabalhos eu disse a Jerônimo, que hoje é o diretor da escola, eu disse me bote Sim. em todas as pós-produções que tiver, mas não me bote em filmagem, que eu odeio. Odeio de todo meu coração. Odeio. Aí ele, não, porque eu disse, você sabe que eu não vou aguentar. Assim, eu fiquei famosa na escola porque eu tinha o saco da filmagem, eu ia me embora, tá ligado? A Aí eu brabeza. dizia, se pode aí, ia me embora. Tudo bem. Porque Sabia tinha um muito que queria, negócio né? muito. Sabia muito que queria.
É, e tem um negócio muito maçante, e às vezes tratam muito mal a equipe de som nas filmagens. É, o sonidista ele está dizendo isso não vai funcionar, e às vezes a pessoa insiste e com a desculpa de que vai se ajeitar na pós-produção e são coisas que às vezes não se ajeitam, entendeu? E até mesmo respeito mesmo pela equipe, assim, tipo, respeita cada especialidade, respeita que a pessoa tá ali porque ela sabe fazer aquilo ali. Então, se ela está dizendo que aquela situação não é a melhor para se gravar áudio, escuta, tá ligado? No momento de escrever o roteiro, tenta escutar a pessoa de som para fazer com que aquele roteiro seja interessante para quem vai trabalhar no áudio daquele filme, entendeu? Porque tem muita coisa que você não pode ficar inventando na pós-produção. Por exemplo, se uma história se passa em Recife e esse Recife é higienizado sonoramente, para mim não é Recife, aí é a ficção da ficção, chegando a ser ficção científica, porque a gente vive numa cidade extremamente ruidosa, entendeu? Então, no momento de escrever, façam com que os personagens interajam com os sons que eles ouvem e que a gente não necessariamente está vendo na tela. Que é o que acontece, tipo, tu demorou esse tempo para começar a live porque tava passando um carro de som, entendeu? Sim. Na tua porta. Se você não pode controlar certas coisas, tenta agregar isso na tua história, entendeu? Eu brigava muito com o pessoal lá, eu chegava e dizia, ó, o som é importante mesmo pro teu filme. Ah, é porque eu disse, por que tu escolheu uma locação dessa, entendeu? No meio de uma avenida, com um diálogo super importante, sussurrado, sendo falado no meio desse barulho todinho, entendeu? Aí depois a pessoa não quer dublar. Dublagem é caro, entendeu? Caríssimo. Muito caro. E tipo, os atores às vezes quando chega o momento de dublar, eles já estão em outra, nem lembram mais do personagem, tá ligado? É todo um trabalho de direção de novo de atores para dizer, ó, lembra que nesse momento o personagem assim, assim, assado. É uma doideira, assim. E aí, é até bom aproveitar esse momento para falar que lá em Cuba, eles valorizavam muito a escola de som francesa. Que a escola de som francesa, ela dá muito valor ao som direto. Ou seja, aquele som real que está sendo gravado ali na O hora. real, que todo É orgânico, né? diferente Tudo da... que está acontecendo, Isso. que seja É diferente adotado, da né? escola norte-americana, que é bem limpa, que é as vozes bem limpas, quase tudo é feito no estúdio e é tudo muito controlado, gravado depois, entendeu? E aí existem diferenças, né, entre uma escola e outra. Mais massa essa foto desse documentário, que é um documentário que eu gosto. Ah, que bom. É, pois é, tem isso, né? Muita gente não entende assim a importância que é da coisa dos departamentos, assim, que é tudo muito importante. Cada um realmente tem a igual importância. Isso é que é uma coisa muito massa que eu vejo em Cuba, que na verdade que eu aprendi, que eu levo para a minha vida e para a minha vida profissional, é que é essa coisa do cinema horizontal, né? Que cada um tem a sua igual importância, né? O diretor está ali para coordenar todo mundo, para ele dizer o que ele quer e tal, porque realmente ele é a pessoa que vai decidir, mas que todos os seus departamentos têm a igual importância, então assim, todo mundo tem que ser escutado e tal. Aí foi quando eu entendi que realmente cinema são as famílias, porque eu dizia, meu Deus, tais diretores só filmam com as mesmas pessoas e tal, mas é porque quando dá certo, você não quer mudar, você não sabe, porque é cinema independente, depende de dinheiro público, como a gente vem falando por aqui, né? Ninguém tem dinheiro para fazer um filme, assim, vou fazer um filme amanhã, tem um roteiro, vou filmar. Não é, existe todo um processo. Então, assim, quando a família está pronta, que eu digo família, é equipe, é o sonidista, é o fotógrafo, então, assim, todo mundo tem que se entender e se escutar.
Então, isso que você falou foi muito importante, porque muita gente não sabe a importância do som, o que realmente o que pode adotar, a importância do que o lugar ele tem com o som. Isso mesmo que você falou, que Recife é uma cidade extremamente ruidosa, né? Som, você vai para o centro da cidade, é som de todos os lados, então assim, vai controlar. Agora mesmo eu quis controlar o carro do som que estava aqui do lado, que eu achava que não ia, que ia impossibilitar a live, né? Eu fiquei logo estressada bem na hora. E logo hoje com você, né? Essa pessoa que entende. Então, realmente a gente tem que refletir muito sobre essa coisa do fazer cinema e como fazer para poder chegar a um lugar comum e respeitar, né, também todas essas famílias que já existem, porque realmente eu não entendia. Ó, eu quero cumprimentar a Camila Cavalcante, que acabou de entrar aqui, Eduardo, meu primo, Betânia Polônio, que eu acho que deve ser da tua família. É minha prima. Massa, que massa. Pronto, E já que aí, Camila entrou, parabéns sim. pela sua produção de locação em King Kong. Muito massa o que você descobriu para virar a paisagem do filme lá na Bolívia. E eu acredito que tenha Ah, sido lugares sim. massa para o som também. Ah, sim, sim, Catarina, minha gente, além de todo o currículo dela que eu falei no começo, que ela trabalhou em São Redor, no nome de batismo e vecinos, né? Ela também foi a, a que fez a pós-produção, uma das pessoas que fez a pós-produção do King Kong em Assunção, né? Foi esse último filme de Camilo Cavalcante que ele ainda está lançando em alguns lugares, que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, e realmente o som é fundamental naquele filme, né? A voz e tal, e todos os outros efeitos. E fala um pouquinho de Foley também, que Foley é até uma coisa que eu passei um tempão da minha vida sem saber o que era direito. Fala aí o que é Foley. Então, Foley tem esse nome internacional Foley, porque é o sobrenome da pessoa que, tipo, deu nome a isso. Mas aqui no Brasil é muito conhecido como sonoplastia. É a imagem daquela pessoa que está olhando a tela do filme e fazendo os sons ao vivo. Isso é Foley, é você dublar os ruídos das pessoas que estão na cena. Às vezes não é uma pessoa, mas é alguma coisa que acontece e você não tem isso em banco de som, ou você não tem como sair para gravar, e aí você faz em Foley. No cinema grande, uma grande produção, que o produtor já faz o filme pensando em vender para outros países, é obrigatório ter Foley o filme inteiro. Porque quando você faz esse som direto mais orgânico, ele vem com todos os ruídos. E se você tirar a fala dos personagens, vai embora todos os ruídos, o ruído de roupa, de uma palma, de uma porta, de um passo, porque aquilo estava junto com a voz. E aí quando você faz essa camada de Foley, que é a dublagem dos efeitos do filme, você pode tirar o som direto para dublar em outro país, entendeu? Tipo, o filme é em português, Sim. e aí você tira os diálogos e precisa de algo que complemente. Você está vendo, sei lá, uma porta batendo, mas aí ao mesmo tempo tem alguém falando. Então, quando você tira o diálogo, essa porta vai sair também, entendeu? E aí o Foley ele vai complementando o filme nesse sentido. Inclusive, no cinema, os sons eles costumam ser muito mais exagerados do que na vida real. Porque às vezes quando você quer que a pessoa preste atenção em determinada coisa, por exemplo, se você quer que o personagem do King Kong em Assunção, aquele personagem principal que é um matador, que é um senhor que mete medo, cascadura, tá ligado? Se você na hora do Foley botar o passo dele magrinho, como se fosse o som de um passo de uma criança andando, você tira toda a força do personagem na tela. Quando você faz um Foley e pensa que aquele personagem não, aquele personagem é pesado, é um cara forte, matador e tal, não sei o quê, eu vou escolher a bota mais pesada que eu tiver, um som mais grave que eu tiver de passo,
para ser o passo desse personagem. A gente nem pensa nisso quando está assistindo um filme, né? Mas, tipo, isso faz toda a Sim. diferença, assim. Faz muita Nem diferença. imagina. Se você escutar o passo do cara e o passo não for condizente com aquela imagem que você tem dele, você fica. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Eu acho que é isso que é o mais difícil no trabalho de som. É você fazer algo muito trabalhoso, mas que ninguém se dá conta. Mas se não tiver muito bem feito, as pessoas podem ser que achem o filme ruim, mas não sabem explicar por quê. Entendeu? Mas quando É tá porque você não tudo consegue bonitinho, ver o tudo no som, lugar, né? mas quando tá tudo bonitinho, tudo no lugar, tipo, a complexidade que é trabalhar com áudio, enquanto que na imagem você tem geralmente uma imagem por vez aparecendo, você tem pistas e mais pistas de som rolando ao mesmo tempo, entendeu? E às vezes é isso, tipo, tem filmes que o som é todo irreal, mas quando você assiste, você, poxa, realmente essa cidade existe de verdade, assim, como Blade Runner, não sei se tu já viu. Tanto o Não, nunca primeiro vi. Blade Runner, que é um clássico da ficção científica, assim, tanto o É que eu primeiro não Blade gosto Runner quanto o muito segundo, de ficção científica, não. você tem a real sensação de que, tipo, aquela cidade existe, entendeu? Mas é tudo som sintético. Tudo foi feito depois, os ambientes foram feitos com sintetizadores, os sons das máquinas também, né? Trabalhar com áudio, às vezes você tem esses desafios, tipo, quem já ouviu um dinossauro na vida? Mas se por acaso alguém fizer um Ninguém. som de dinossauro, vai ter que ter alguém para inventar esse som de dinossauro, né? E aí, nesse É, caso, é quem trabalha com desenho de som. É bem abstrato, tá vendo? mas Por- pode ser bem palpável também. Importante, né? Massa, Cata. Vê, aí eu tenho mais uma coisa aqui. Eu queria saber, saindo agora do Foley de Cuba, eu queria saber como é que foi. Porque, assim, depois de Cuba, tu fostes para o Chile, né? Aí você ganhou uma bolsa. Não, foi para Madrid, depois foi para o Chile, foi assim? Ou eu tô perdida? Pronto, aí foi para Madrid, aí tu passou um tempo lá também, se especializando, né? E, e logo Foi depois a foi para o maior Chile. roubada, assim. Ir para Madrid foi a maior roubada. Porque eu tinha uma bolsa, mas aí coincidiu de eu chegar lá e tá rolando um escândalo com esse lugar da bolsa. A Então eu bolsa fiquei sem Da bolsa, Funarte. sem. A bolsa da Funarte foi no Chile e na Argentina. Essa bolsa foi quando eu terminei a escola de cinema. Aí a escola de cinema me deu essa bolsa para ir para a Fundação Autor, que a sede é em Madrid. É como se fosse o ECAD de lá, da Espanha. Sim. É, muita E gente aí, ganha a bolsa depois quando que eu sai da escola de cheguei, Cuba. Quando velho, você se destaca, vai para. na época que eu estudei, tinha pelo menos 5 lugares. Uma que era clássica, que era em Colônia, na Alemanha, que era para os editores. Tinha essa de Madrid, que era relativamente nova. Tinha. Pronto, a clássica era essa de Colônia, que era certa, certa. E tinham outras que eram meio incertas. Essa de Madrid também era meio que uma novidade. Aí, tá ligado aquelas histórias, novela, ninguém assiste televisão, mas quando acontece um escândalo que passa na televisão, todos os personagens estão assistindo. Sim. Tô eu lá no metrô, indo resolver o negócio da papelada, porque a gente chegava, tinha que tirar o visto, tinha que dizer onde estava morando, tinha que resolver uma papelada para poder fazer o contrato lá da bolsa. Aí tô eu lá no metrô, indo resolver essa papelada, e na televisão do metrô estava passando o ECAD de lá, que era onde eu estava indo estagiar, o estúdio onde eu estava indo estagiar, a polícia entrando, tipo a Operação Lava Jato, que chega de manhã Meu cedinho, a Deus. pessoa de cueca,
Chega de manhã cedinho na casa da pessoa, a pessoa tá de cueca, nem acordou ainda, e bora, bora, é a polícia. Eu assistindo na televisão, aí eu, meu irmão, será que é o mesmo lugar? Não, isso deve ser um arquivo. Quando eu chego em casa, a colombiana que dividia apartamento comigo, aí ela, onde é que tu vai estagiar mesmo? Aí eu disse, na Gai. Ela, é essa que a polícia foi fazer uma operação hoje? Aí eu, puta que pariu. Não era arquivo não, é de verdade, velho. Aí eu disse, vou lá agora. Vou lá agora. Meu irmão, a polícia prendeu todo mundo lá dentro. Meu Deus. Disse, Esse tu não me disse tinha que me só contado, não. ninguém entrava, ninguém saía. Ela pegou todos os computadores, revirou todas as gavetas, porque estava rolando. Descobriram um escândalo lá, do tamanho de um trem, que era que o ECAD de lá, que era essa fundação, chegava nas festas e cobrava direito autoral da música que estivesse tocando. Dava batida nas boates, cobrava direito autoral. E assim estava entrando uma grana ilegal, tá ligado? Essa grana que entrava ilegal de abuso de autoridade também era desviada por corrupção dos presidentes e dos grandes da fundação que desviavam essa grana. E aí pense num. Parece coisa de filme, né? E aí deu tudo errado, a cidade é muito hostil. Eu não tenho cara de espanhola, então eu sofria muito assim. E sofria mais ainda porque eu já falava espanhol, mas o meu sotaque é de cubana. Então, velho, a galera Sim. me chamava de negra de merda. Que estás haciendo acá? Vete a tu casa. Não te queremos acá. E Ai, meu tipo, era Deus. coisa, eu saía na rua para resolver minhas coisas, saía na rua para ir pro estúdio e escutava uma dessa sem ter feito nada, tá ligado? E aí, tipo, ódio ia subindo. Chegou ao ponto de subir de um jeito que eu disse, se eu escutar mais uma merda, eu vou virar a mão. Não vou querer nem saber. Tá ligado? Que eu tô na minha, velho. Não tô roubando nada de ninguém. Eu tô aqui a convite, com uma bolsa. Tá ligado? E a galera me tratando como se eu fosse um tolete. Aí eu conheci um brasileiro, capoeirista, que ele disse, Catarina, não revide, porque você é estrangeira. Mesmo que você tenha nacionalidade, você tá errada aqui. Fique na sua e tal. Se você precisar de alguém, para bater em alguém, me chame, porque eu já tenho nacionalidade. Eu sei o que fazer. Eu sou capoeirista, eu sei o que fazer. Mas não revide, não revide porque você pode se dar muito mal assim. Aí foi 5 meses de. Foi uma merda, assim. Uma merda. Isso aqui é a Porque Europa, né? Tratamento. a cidade é bem. Muito hostil com estrangeiro. E eu tinha chegado em plena crise, né? 2011. Muita gente desempregada e tal. Então as pessoas achavam que eu estava ali ilegal, né? Por causa da minha cor. E que eu estava tirando o trabalho de alguém. Porque ninguém tinha emprego e eu tinha, entendeu? E aí foi completamente o inverso quando eu fui para o Chile e quando eu fui para a Argentina. Eu me sentia muito mais perto de casa. Eu sentia que a cultura também era muito mais parecida, apesar de ser bem diferente, né? Tu que já andou pela América Latina sabe que é bem diferente, mas eu me sentia Sim, é bem muito mais diferente. próximo de casa por causa disso do latino-americano. É muito mais é, caloroso e receptivo do que um europeu. E aí, tipo, o Chile foi o lugar que, se disser que é morar no Chile, eu vou de novo. Vou, moraria no Ah, que Chile fácil, massa. sim. Gostei muito. É, viajei o país todo, fui lá pro norte, desierto de Atacama. King Kong em Assunção mesmo, na primeira vez que eu vi, eu fiquei viajando, lembrando de quando eu morei lá e quando eu visitei pela primeira vez e tal.
E depois na É Argentina porque é bem dizem que parecido, assim, tipo. Pode falar. rapidinho, porque dizem que o deserto do Atacama e o Salar do Uyuni é a mesma, ele é a mesmo, é uma coisa só, né? Porque divide a vegetação e tal. Aí quando chega na Bolívia, ele é sal, porque era um grande mar, né? Que secou e tal. E aí, mas o Atacama e o Salar do Uyuni é a mesma coisa, né? O mesmo deserto, praticamente. É, Mas é um falar aí, tu lugar tava muito massa, já. né? Eu me lembro a gente se falava bastante, a gente tinha uma amiga minha que eu apresentei vocês, aí vocês ficaram, Renata, né? Hoje ela tá nos Estados Unidos. E aí, Renata. essa coisa das redes latino-americanas, né? Aí Renata tava lá, apresentei Renatinha, que é também daqui, pra Cata, e aí elas ficaram amigas lá e saíam, e Foi uma enfim, doideira, é, porque né? eu pedi. Eu pedi contato de brasileiro na Argentina para alugar lugar para ficar. E aí tu me deu o contato de Renata. Sendo que eu acabei não precisando de Renata. Porque ela que precisou de mim, porque ela foi morar no Chile. Não Sim, sei se ela tu terminou lembra indo pro disso. Chile, não foi depois que tu foi pro Chile, não Foi, sei. ela foi estudar no Chile. Foi. Aí acabou que ela morou no Chile enquanto eu estava lá. Nem deu tempo de eu ir para Argentina, assim. Ela antes foi pro Chile. Foi, ela morou E muito muita tempo, na gente, época né? ela morou muito tempo no, na Argentina, morou um tempão. Aí depois parece que ela conseguiu uma bolsa, né? Que ela estuda literatura caribenha, é a área dela. Enfim. É. E aí na Argentina, aí depois do Chile, tu foi pra Argentina. Acho Foi, que eu foi tenho com a até uma Bolsa foto aqui, Funarte. aqui, ó. Era Vê que para massa essa foto. essa aqui foi, essa aqui foi em Recife. Foi num curta Ah, de, foi? de Neco Tabosa, foi lá no Porto Digital, Porto Mídia. Eu tava mixando o Cadê curta de essa? Neco Tabosa. Aqui a Aqui, minha ó. do Chile que tu separou, essa também é com curta de Neco, João Heleno dos Britos, que Ah, é uma sim, tiração de anda aqui, ó. com. Pronto, essa é no Chile, no estúdio de Foley. Esse estudo é um Esse estudo bem estúdio para dois. badalado, né? Que tu falou. Eita. Ó, pipa. Mostra a pipa aí pra gente. Olha a pipa aí. A dona do Instagram. Foi embora. Tá reclamando que eu tô usando o Instagram dela. Pipa, Pronto, essa negra linda. esse estúdio era 2 andares abaixo do térreo. E era muito bem isolado. Tinha um tamanho ótimo, assim, tipo, nunca conheci um estúdio de Foley bom quanto esse. E nessa época, meu professor de Foley na Escola de Cinema de Cuba era o Foley Artist daí. E essa menina que está comigo é Soledad, que era quem gravava e editava. Isso foi num dos primeiros dias eu lá no estúdio. Aí depois eu já estava fazendo Foley e editando. E a gente ficava meio que rotando, né? Quando um não podia, aí o outro ia lá e fazia. E era num esquema assim, bem indústria, que eu nunca também é, vivenciei depois que saí do Chile. Que o Chile é meio norte-americanizado. Ele é muito norte-americanizado, assim, tipo. É tipo aqui no Brasil, que a gente sabe mais dos Estados Unidos do que da própria América Latina. Então a Só que maneira lá de eu acho que trabalhar ela lá ainda é era mais forte, né? Na no questão de Chile. dólar, o pessoal querer receber em dólar, né? Não é assim? Nem tanto porque a moeda assim, tem muito zero, mas não é tão desvalorizada. Mas tem as referências dos preços em dólar em determinados lugares e tal. E aí lá a gente trabalhava nesse esquema mais de indústria, né? Tinha muito filme entrando no estúdio o tempo todo, era muito filme, muito filme. Não dava nem tempo de você conhecer o filme direito, já tinha que terminar esse e começar o outro. Era muito filme, um atrás do outro. E lá na Argentina o ritmo era bem parecido com os trabalhos aqui no Brasil, que era tipo mais filme independente,
Se bem que eu acompanhei o trabalho de José Luiz Dias, que morreu no final do ano passado, ele estava com câncer. E aí esse cara era o mais importante sonidista da Argentina, então ele só pegava filme grande. Mas era um esquema meio artesanal, assim, do jeito que a gente trabalha aqui no Brasil, pouca gente, equipe pequena, e ele pegava praticamente um filme por vez, assim, dava tempo dele fazer as coisas e discutir o filme e chamar o diretor e conversar com o diretor. Aí no Chile não, a gente mal tinha relação assim com o produtor e diretor dos filmes. Era um filme atrás do outro, um filme atrás do outro, um filme atrás do outro e dava nem tempo de pensar. Não é nesse estúdio que parece que Tarantino já fez coisa aí, né? Que ele é bem famoso esse estúdio. É Quem filme tava. sonido? Não, Tarantino não, sabe Pablo Larraín, que fez No, que foi indicado ao Oscar, diretor Sim. chileno, Pablo Larraín. Pronto, ele tava com o No. Algumas coisas desse filme foram feitas num filme sonido, que é um filme com Gabriel Garcia Bernal, que fez muito sucesso, que foi a campanha que Pinochet fez entre o sim e no. O sim era para continuar Pinochet, ditadura, e o no era para que o Chile fizesse eleições gerais. E ganhou o no. E aí o filme fala sobre esse momento da história do Chile e algumas coisas foram feitas lá no filme Sonido. E outros diretores famosos da América Latina inteira. Filme Sonido também tinha uma relação com Bolívia Lab, que foi onde tu estreou La Mirada. Sim, foi. Pronto, tinha um prêmio no Bolívia Lab que era de pós-produção no filme Sonido. Então a gente conhecia muita gente da América Latina que passava pelo Bolívia Lab. Muita gente ia fazer a pós-produção lá dos filmes. Muita gente passou por lá e passa ainda, né? Porque o estúdio ainda existe. Que massa. E isso é no Chile. E na Argentina, tu Foi. também. Pronto, na Era a Argentina mesma. Na Não, pode Argentina o falar. quê? Na Não, era Argentina eu mesmo, foi a acompanhei. mesma bolsa, mas foi em outro estúdio, né? Foi. Na Argentina eu acompanhei o trabalho de José Luiz Dias, que ele trabalhava como diretor de som, ele coordenava toda a equipe de som, desde as filmagens, ele orientava o pessoal do som direto até a pós-produção, que era o que ele fazia, né? Ele estava fazendo mais, se bem que ele trabalhava com tudo. E também cheguei a trabalhar com o Guido Berenblum, que é o sonidista de Lucrécia Martel, clássico Lucrécia Martel, de La Ciénaga, La Niña Santa, que Sim. estreou Zema, né? Ainda não assisti. Cheguei a trabalhar O com último Guido, dela também não vi, não. eu também ainda não. E aí, tipo, conheci bastante gente na Argentina por causa disso. Eu cheguei lá através de Guido. Conhece Fernando Rena, né? Sim, tá no Pronto, Canadá agora, né? sonidista de São Paulo. E aí ele tinha ido lá para a Escola de Cinema de Cuba. E aí eu perguntei a Fernando se ele tinha um contato. Na verdade, Fernando tinha comentado que tinha um contato de Guido. Aí eu entrei em contato com o Guido e falei sobre a bolsa, né? Porque a gente precisava fazer esse projeto para a Funarte e precisava botar as cartas de aceitação. Aí eu tive que conseguir a carta do Filme Sonido e a carta lá da Argentina. E aí eu cheguei em Filme Sonido através do professor de Fola e da Escola de Cinema. E cheguei em Guido, na Argentina, através de Fernando Rena. Os dois estiveram na escola. Guido conheceu Fernando Rena em São Paulo. E aí Fernando Rena me passou o contato de Guido, que na época estava sem estúdio. E Guido me passou o contato de José Luiz, porque os dois já tinham trabalhado juntos em alguns momentos. Eu ia falar alguma coisa, esqueci.
Mas foi muito massa, assim. É, também na Argentina eu achei que o ritmo de trabalho era bem parecido com aqui, com o Brasil. As equipes menores e cinema mais independente, onde as pessoas conversam mais, discutem mais sobre questões artísticas e tal. Não é tanto produção em série, assim, entendeu? Feito, eu senti que era no Chile. É assim, é mais independente, mais autoral também, né? E mais espaçado as demandas também, né? Porque a indústria é que você é um atrás do outro. A autoral é que a gente é sazonal. A hora tem muita coisa, a hora não tem nada, então você tem que estar sempre se requebrando aí. E aí, falando um pouco disso, foi quando você voltou para o Brasil, né? E depois se tornou funcionária pública, né? Que é um lado que eu acho que pouca gente sabe. Quando eu coloquei agora, fui divulgar a É. nossa live, aí o pessoal, eita, Catarina e tal, onde é que ela tá? Né? Que eu até te mostrei um print de uma das articulações que eu faço parte. Hoje em dia, mais não tanto atuante, mas mais nos grupos de WhatsApp, né? E aí, enfim, muita gente não sabe que a Catarina também é funcionária pública, né? Trabalhou na Universidade Federal do Ceará e agora está aqui de volta ao Recife. Aí fala disso um pouco. Então, é muito doido porque quando eu decidi fazer rádio e TV, na minha família não tem ninguém de comunicação. Tem uma prima, mas é uma prima que a gente não tem muito contato, que ela se formou em rádio e TV bem antes de mim. E aí na minha família não tem ninguém de comunicação. Aí no primeiro dia de aula de rádio e TV, uma amiga falou: "Oh, tu sabia que a rádio universitária tá precisando de estagiário, de voluntário?" Aí eu disse: "Daniela, não dá não, porque eu não tenho dinheiro para ficar indo para a Avenida Norte." Aí ela fez: "Não, não é na Avenida Norte não, é aqui atrás da reitoria." Eu disse: "A rádio universitária mudou de lugar porque eu sabia que ficava na Avenida Norte, ali no mesmo prédio da TVU, né?" Ela fez: "Não, tem uma rádio aqui, é a AM, fica atrás da reitoria, vamos lá." Pronto, aí no primeiro dia de aula eu já comecei a frequentar a rádio AM, que fica atrás da reitoria e fica até hoje. E aí virei funcionária pública. Primeiro, inclusive a gente estudou algumas vezes juntas, né, Amanda? A gente foi fazer Sim. a prova junto lá em Natal, não foi? E pronto, nesse Foi. ano que a gente chegou a estudar juntas e fazer essa prova lá em Natal, foi em 2015. E se todo mundo lembra, 2014 foi aquele turbilhão todo de Copa do Mundo e manifestações e os 20 centavos e que não sei o quê. E eu estava morando fora, vivendo esse mar de rosas, vivendo nas capitais e tendo uma vida boa, diferente da que eu tenho aqui em Recife, entendeu? Bem diferente da vida que eu tinha aqui em Recife. Ganhando minha grana, conseguia pagar minhas contas, conseguia viver, me divertir, conseguia viajar, que é uma coisa que eu não fazia em Recife. E aí, na hora de voltar para o Brasil, a galera, não, é Copa do Mundo, vai ter trabalho, vai ter trabalho. Eu também estava afim de voltar. E quando eu voltei, estava essa bosta já, o país já, que ninguém tinha trabalho. Era Era um muito prenúncio, né? escasso. Já era tipo. A gente já estava vivendo um momento difícil, mas a gente não tinha se dado conta. O brasileiro não tinha se dado conta. E aí eu comecei a pensar assim, as crises que os artistas sempre entram, sempre. E aí eu disse, se eu não tiver um trabalho fixo, eu não vou conseguir sobreviver, assim. E aí em 2015 eu comecei a estudar para concurso, aí fiz vários. Comecei a fazer. Comecei a fazer, estudar para concurso, e todo concurso que abria, que tinha na minha área, eu me inscrevi, que foi na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui na Federal. Pronto, o primeiro foi aqui na Federal. Todos tinham a ver com a profissão do radialista. Todos eram para trabalhar em emissoras
das universidades, com exceção lá da Universidade Federal do Ceará, porque eles não têm emissora. E aí, tipo, foi quando eu passei no Ceará e fui morar lá, né? Mas aí eu queria voltar para Recife. Aí em 2017 fiz outro concurso. De 2016 para 2017 fiz o concurso, que foi o que eu fui chamada, que é o que eu estou agora, aqui na Universidade Federal e, por incrível que pareça, trabalhando na primeira rádio que eu estagiei na vida, assim. Minha Que primeira massa. experiência em rádio e hoje eu estou trabalhando lá. Diga aí que doideira. Nunca imaginaria. Se eu tivesse feito de tudo para conseguir isso, acho que eu não teria me frustrado e não teria conseguido. Que é a E Rádio Paulo Rádio Escola é Freire, uma né? que hoje se chama Rádio Paulo Freire. E você que passou pela TV sabe que rádio e TV é uma escola, uma baita de uma escola para quem quer trabalhar com cinema. Porque você Com tem que aprender a certeza. tomar decisão rápido, não é? E com pouca. Pelo menos eu trabalhei no canal Capibaribe, que era TV comunitária, vê. Foi meu primeiro contato, e o segundo contato foi, foi a TV Universitária do Recife, que é assim, aquela coisa, falta. Você fica desesperado porque não tem carro para fazer reportagem, é um dia só, um turno para você fazer tudo, né? Você faz todas as funções, escreve o roteiro. Eu me lembro, eu era na época eu trabalhava no curta, eu trabalhei em dois programas, né? O Curta Pernambuco com Clara Angélica, que era eu, Diogo Balbino, que também trabalha aqui hoje, ele é diretor de arte, trabalha aqui em Kong também, e a Amanda Tavares, que virou repórter do JC. E era nós três, era uma bolsa para todo mundo. Então, aí depois eu fui para o Sopa Diário, que era o programa de Roger, né, ao vivo. Então, assim, você tem, é isso que você está falando, tem que fazer do limão à limonada e tomar decisão rápido e tentar fazer o que com pouco que tem, muito, assim, né, ficar sempre pensando em soluções. Então, acho que aí nasceu essa pessoa, a produtora que eu vim ser hoje, né, porque eu não tinha isso, tinha que se virar mesmo. E tipo, é massa em TV também, é estressante. Trabalhar com rádio e televisão é estressante, porque tem aquela coisa da hora, né? Não pode passar da hora, tem que ser ali, aquela hora ali e tal. O programa tem que estar no ar, tem que estar pronto. Do jeito que for, tem que ir pro ar. Mas eu acho que, tipo, eu não trabalharia do jeito que eu trabalho hoje. Muito certinha com prazo, com entrega. Se eu não viesse da rádio e da TV, não. Se eu não tivesse com essa experiência de rádio e TV, velho, tinha dia na TV, eu trabalhei na TV Jornal. Eu editava as matérias para o SBT Brasil, daqui de Recife e às vezes de algumas cidades aqui de perto, de Maceió. Teve uma vez que a equipe foi fazer uma matéria no interior de Alagoas. Foi, voltou no mesmo dia. Eu tinha que editar e isso tinha que estar em São Paulo. Na época não tinha internet. A gente abria um É, canal pelo Embratel e gerava o uau. vídeo rodando a fita em tempo real, minha gente. A gente passava o VT para fita em tempo real, meu irmão. E o fotógrafo da equipe era muito bom. Então ele não conseguia fazer uma matéria e voltar com imagem suficiente para cobrir uma matéria de 1 minuto e meio, não. Ele enchia uma fita de 1 hora e meia para eu tirar 1 minuto e meio. E era muita imagem boa, muita. Quando a equipe chegou, Amanda, na TV, já foi produtor, editor de texto, repórter, fotógrafo e a chefe do jornalismo, Bia Ivo. Não sei se tu conhece. Foi da Globo. Sim, eu sei quem é, né? E aí, hoje ela está morando na Espanha, né? Ela tá na Espanha, tá estudando na Espanha. Aí entrou todo mundo e aquela cara, né? E eu, pronto, lá vem bomba. O produtor entregou a fita na minha mão, a equipe toda na minha sala, e disse: a galera de São Paulo já abriu o canal, tá esperando a matéria pro jornal. Vai tocar, tá ligado? E eu, Meu puta Deus do que céu. pariu, velho. Aí quando o fotógrafo deu as costas para abrir a porta para ir embora, o Pedro fica.
E Martins, que era o repórter Antônio Martins, que mora em Lisboa hoje, fica. Por quê? Você vai dizer qual é o off que vale. É o segundo. É esse? É. Tufo, já botei pra dentro. Tudo em tempo real. O off era 1 minuto e meio de off. Era 1 minuto e meio de off que eu tinha que ouvir enquanto estava capturando pra dentro da ilha. E o fotógrafo, ele ficava louco comigo, porque eu não aprendi a editar linearmente. Som eu aprendi a editar linearmente na rádio universitária porque era gravador de rolo. Não tinha nada digital na época que eu estagiei. Mas quando eu aprendi a editar já era digital. Eu tinha essa mentalidade não linear de começar a edição de trás para frente, de pegar da metade, ou tirar a metade e sair mudando de lugar as coisas. E o fotógrafo era da época do linear. E ele não entendia como eu trabalhava. Eu dizia, Pedro, você rebobinou a fita? Ele disse, não. Vou assistir de trás para frente e você diz qual é o take que vale. Aí ele foi dizendo, esse tá no off, esse tá no off, esse tá no off, esse vai tá... E eu assistindo a fita de trás para Meu Deus, que frente. loucura. E quando chegava no início da imagem, aí eu parava, dava play e capturava no tempo real. Entendeu? Eu sei que eu consegui editar um VT de 1 minuto e meio, capturando e passando para a fita de volta em 12 minutos. E todo mundo. E o editor de texto, assim, vai Catarina, vai Catarina, vai Catarina, vai Catarina, em pé batendo palma, tá ligado? E com a mão aqui para pegar a fita e com a outra na porta para sair correndo, botar a fita e gerar para São Paulo. Consegui em 12 minutos. Aí no outro dia, aí a galera entrou na minha sala, ó, o pessoal em São Paulo mandou perguntar quem foi que editou, porque eles não acreditaram que você editou naquele tempo. Porque a gente disse que tinha acabado de chegar e quando foi 12 minutos depois a matéria já tinha sido gerada. Já estava sendo gerada, né? Aí eu disse, e aí? Não. Disseram, porra, Deus parabéns, porque ela se garantiu. Aí, tipo, trabalhar em TV é esse nível de estresse. Esse nível de estresse. É. Que, tipo, às vezes eu não tenho paciência com determinados projetos, porque a galera divaga demais, tá ligado? É o que a gente chama em espanhol de muito, mucha paja mental. Me saca de quicio. É muita egolombra pro meu gosto, tá ligado? Porra, velho. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência de rádio e TV na vida. Depois, e depois fazer cinema. Primeiro porque você tem um prazo aqui, né, para entregar, assim, sim ou sim, você tem que entregar o produto, não adianta. E segundo, você tem que ser muito objetivo, né? Isso é muito importante também, assim, para porque assim, existe muito, também tem essa coisa do propósito, de as pessoas estarem fazendo cinema e não saber por que estão fazendo. É só porque quer fama e quer. Eu tenho sido procurada por muitos diretores estreantes, assim, agora, para pós-pandemia. Já vou fazer um curta como diretora de produção. E eu sempre falo para os diretores, mas gente, vocês têm que saber muito o propósito, porque não adianta você estar só querendo ser fama, querer clipagem de jornal com seu nome, e você não saber o porquê você está fazendo, o que é que está te levando a fazer isso, porque tem que ter muito objetivo, né? E para aprender mesmo, não dá para fazer de qualquer jeito. E nem todo mundo vai ter paciência de estar lhe ensinando, de estar, né? Então você realmente tem que estudar, assim, cinema é um negócio que cinema que eu digo audiovisual, você tem que se dedicar como tantas as outras profissões, né? Assim, vou fazer um filme, vou fazer um programa de TV, né? Olha Eu aí quanto lembro que tempo quando você eu se estava prepara. querendo. Eu lembro que quando eu estava querendo aprender a editar, isso vale para quem quer fazer filme. Antes de envolver toda uma equipe na sua inexperiência, teste fazer sozinho. Testa fazer sozinho. Hoje a maioria das pessoas tem smartphone que filma, tem aplicativo gratuito que edita, entendeu? Você pode gravar áudio também com seu celular, ou você pode ter um computador mais ou menos que consiga editar. Testa, faz os teus projetos sozinho,
entendeu? E depois, quando que tiver com a ideia melhor elaborada, aí você sim corre atrás de financiamento, pede ajuda a uma equipe, convida as pessoas que você confia e tal, e aí vai dar certo, né? Mas também eu acho muito importante que as pessoas estudem. Estudem e estejam sempre Não, se atualizando, porque a gente não, trabalha com tecnologia, querendo ou não, né? Então tudo muda muito rápido. a gente não pode parar de estudar, né? Assim, sempre tá. Agora na Lei Aldir Blanc tem várias pessoas oferecendo várias oficinas e curso técnico gratuito. Você pode fazer da sua casa, né? Não vai pagar nada. Então, é isso. Eu também vou fazer vários também. O que tiver, eu vou poder fazer, que eu tenho outras coisas para fazer. Mas enquanto isso, a gente não pode filmar, né? Esse filme mesmo, que eu já estou contratada, se for entrar, se for, a gente fosse filmar, não dá, porque as EPIs, né, de Covid, eles aumentam 20% do orçamento geral. Aí viabilizou o projeto. Então, ou a gente senta e espera a vacina, ou vai cortar a cena, né? E ainda vai arriscar a vida das pessoas. Então, não, vamos esperar. E aí é isso, você está sempre estudando, né? E aí uma coisa que eu queria te perguntar, Cata, já que a gente já vai, meninas, daqui a pouco a gente vai fazer 2 horas de live. Mas foi massa, tá sendo massa, porque nunca mais eu tinha te visto, assim eu te vejo, né? O que é que você diria para uma menina negra de assim, entrando na vida profissional e ela tivesse a fim de fazer cinema? Para além de tudo que você já falou, né? Assim, que são as coisas principais. Não sair do caminho, assim, tipo, não foi fácil, do mesmo jeito que não foi fácil para você, que a gente conversa muito sobre isso, também não foi fácil para mim. Na época da universidade tinha momentos que eu não tinha nem dinheiro para pegar ônibus, tá ligado? Tinha sempre uma professora que pagava meu almoço, entendeu? Porque era mais barato passar o dia todo aqui na universidade e de tarde ir para o estágio, que a grande maioria era de voluntária, como voluntária. Sim. Mas, tipo, eu tinha aquilo na cabeça, né? Se eu estou estudando comunicação, porque eu vou querer um emprego numa loja no shopping. E cheguei a procurar emprego numa loja de shopping, porque precisava de dinheiro. E aí, tipo, na mesma época surgiu uma oportunidade na minha área para receber 10 vezes menos. E todas as escolhas que eu fui fazendo foi para me aperfeiçoar mais na profissão que eu tinha escolhido para mim, que foi comunicação e depois cinema. E fui fazendo essas escolhas. Ah, eu vou por aqui porque aqui vai ser melhor para mim mais na frente. Não vai ser agora, mas vai ser melhor para mim mais na frente. Mas eu vou aguentar isso mais um pouquinho, tá ligado? E que as coisas vão melhorar mais na frente. E aí, quando começaram a aparecer as oportunidades grandes, que tipo, a primeira foi essa, estudar em Cuba. Ou talvez a primeira tenha sido trabalhar na TV Jornal, porque era uma empresa de grande porte. Eu não editava o jornalismo do dia a dia, eu era da equipe de rede. Editava praticamente matéria especial que estava sendo vista pelo Brasil inteiro. Entendeu? O primeiro prêmio que a TV Jornal ganhou com reportagem tinha minha mão lá na edição. Entendeu? É, Foi de Jair, e depois de Djaí eu finalizava, e essa série de reportagem, eu acho que, não lembro agora o nome, mas era da repórter Eliana Victório, foi sim, o primeiro prêmio da TV Jornal. maravilhosa. TV Jornal nunca tinha ganhado prêmio, entendeu? E aí a TV Jornal foi um prêmio atrás do outro, um prêmio atrás do outro. É, eu consegui, tipo, não desperdiçar essa oportunidade de trabalhar na TV Jornal, mesmo tendo essa cabeça, trabalhar numa empresa grande, numa emissora de TV, que isso, que aquilo, que programa policial de sangue, tá ligado?
Disse, não, vou. Isso porque, tipo, uma amiga me disse, vá, que senão eu vou ficar com vergonha, porque eu lhe indiquei, vá lá conversar e entregar o seu currículo. E eu fui achando que não ia dar nada, e quando deu, eu disse, pronto, aqui eu fico, entendeu? E depois foi a escola de cinema, que eu disse, eu vou, do jeito que for, e eu me viro. E você sabe que eu sofri bastante, porque eu odiava estar lá, odiava com todo o meu coração. Não gostava, entendeu? Foi bem difícil. A mesma coisa foi em Madrid, mas tipo, eu tive o privilégio de conseguir aproveitar as oportunidades que apareceram. Eu sei que nem sempre as pessoas vão conseguir aproveitar a oportunidade que aparece. Por exemplo, deixei de fazer muita coisa porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Mas aí quando começou a melhorar um pouquinho, eu disse, não, eu vou e depois eu me viro. Entendeu? É, tem E que eu acho ter. que Eu também acho é muito isso. bonito que você tem. Vá, termine. Pode terminar. As escolhas que a gente, as escolhas que a gente toma hoje interferem na nossa carreira lá na frente, né? E aí é antes de tomar a decisão você pensar direitinho o que vai ser melhor, o que eu quero mais na frente. Que aí vai dar certo, né? É aquela coisa, é você ter foco, né? Muita gente fala pra mim, ah, mano, você tem muito foco. Mas assim, minha vida social ela é bem reduzida. Nem todo, eu adoraria estar todo final de semana, tá viajando, tá comprando roupa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas tem que ter foco, né? É isso que eu quero. Então, assim, se eu vou ficar achando que eu tenho que fazer aquilo para aproveitar aquele momento, mas é porque se você não tem de sobra, você tem que ter o foco para escolher, né? Que é aquela coisa. Se a gente que tem pouco não fizer a escolha errada, a gente não vai ter outra chance, né? É aquela coisa. Quando eu me lembro, eu trabalhei no IBGE no outro ano me projetando para ir para Cuba. Aí o meu chefe ele sempre dizia, eu comprava uma marmita, porque eu queria ir para o restaurante, né? Então, na hora do almoço, ele disse, você não vai não. Você vai comprar marmita. E era assim, era uma marmita. Eu sempre falo essa história quando alguém quer ir para Cuba. Era uma marmita para metade, era R$ 5 a marmita, era metade para um dia, metade para o outro. Aí ele dizia, lembre, ano que vem você vai para Cuba. Que eu já dizia para ele que eu queria ir estudar, eu já era formada em jornalismo, né? E foi o que aconteceu, porque eu juntei cada centavo assim, para que o ano também, quando eu decidi ir, aí eu paguei tudo à vista, já fui tudo organizada. Porque eu estava planejado, então assim, estava milimetricamente planejado para que eu pudesse ir, né? E se eu tivesse, como eu falei para a Nani, a minha melhor amiga, ela morava em Boston na época. Ela foi tentar a vida nos Estados Unidos e ela casou e tal. Aí ela sempre me chamava, ela, por que tu não vem fazer cinema aqui? Porque, né? Se eu tivesse ido para lá, minha vida seria totalmente diferente. Eu teria tido outro destino, né? Outra visão de mundo. Então, com certeza, eu só querer falar inglês, eu não ia nem estar aí né? E acho que eu não tinha voltado também, porque até hoje ela tá lá. Ela voltou, passou um tempo aqui, mas ela voltou. Né? É casada com um Falar norte-americano e tal, espanhol é então muito assim. melhor. Ah, Falar e eu nem espanhol é falo, eu muito falo melhor. portunhol. Você viaja o Mas é mundo que eu todo, digo, sempre tem alguém que fala espanhol. aí, enfim, é aquela coisa das escolhas, né? A gente tem que ter muito cuidado com as escolhas e com as narrativas que a gente vai, que a gente vai falar, porque a gente vai falar, ter muito cuidado. E aí você é muito mais nesse lugar, né? Dessa mulher desbravadora, negra e tal, que eu admiro tanto, né? Eu e minha família. E a gente te admira muito, assim, todas as escolhas que você faz são escolhas, assim, muito acertadas, né? E você não deixa passar nada, assim, nada que chega a você, você sempre tá aí e aí é muito exemplo para todas essas meninas negras que querem fazer cinema. Eu sempre, quando alguém fala, eu sempre falo em Catarina. E você é muito querida. Eu estava vendo ontem, né? Quando eu fui postar ali nos grupos que eu faço parte, todo mundo, eita, Catarina e tal. Sempre alguém perguntando, querendo seu telefone. Isso eu acho que é muito essa pessoa que você é. E aí é isso, sim. Queria também. A última pergunta que eu faço para você, para todo mundo aqui, é que como é que você vê o futuro, assim, da arte no Brasil? Né? Porque a América Latina já falou bastante, que é uma coisa mais macro, você tem bastante experiência, mas assim, qual o futuro que você vê assim da arte no Brasil?
dos artistas. É uma doideira, porque a gente tá vivendo um fosso, né? A gente tá vivendo um fosso, minha gente. E tipo, tu fala em futuro, eu acho que a gente precisa começar a agir agora, velho. A gente precisa começar a fazer agora, do jeito que for. E depois as coisas vão melhorando e a gente vai melhorar também, entendeu? É muito doideira, porque desde 2014, quando eu voltei e vi que tava tudo ruim, todo mundo achando que tava tudo bom, eu ficava, minha gente, essa galera não tá vendo não, que tá faltando trabalho, entendeu? Aí tu fala em futuro, poxa, quando fala em futuro parece tão longe, né? É, eu quero ser otimista e pensar que a gente ainda aqui no Brasil vai conseguir viver de arte. Que as pessoas vão saber da importância do artista e da cadeia artística e da indústria criativa, que movimenta tanto Sim, dinheiro quanto qualquer outra indústria, entendeu? E que movimenta muito dinheiro. E que, melhor do que tudo, que é uma indústria que está trabalhando para dar espairecer a cabeça. Tipo, todo mundo quer espairecer, aí vai, ouve uma música, é, vai assistir um filme, entendeu? Eu espero que no futuro a gente tenha educação suficiente para entender que aquela pessoa que fez aquela música que você escutou para espairecer e aquela equipe que fez o filme, não só a pessoa, mas a equipe que fez a música para que você escutou para espairecer e que fez o filme que você assistiu para espairecer, é, precisa ser melhor valorizada, entendeu? Porque é um trabalho igual qualquer outra, a pessoa estuda igual qualquer outra profissão e que é necessária, né? Imagina um mundo sem arte, um mundo sem música, sem cinema, sem teatro, sem dança, sem... A pessoa iria fazer o que da vida? Eu espero que esse futuro esteja próximo, né? Desse momento de valorização do artista e da arte. sim, e que a gente saia dessa, né? Primeiro que chegue logo essa vacina para a gente poder trabalhar, porque a gente trabalha muito, né? Até hoje eu sou incompreendida na minha família, porque eles acham que isso não é trabalho. Inclusive isso que eu estou fazendo agora, né? Sempre, ó, vai começar a live e tal, por favor, se alguém puder fazer silêncio. Sempre peço, rola isso aqui em casa. Mas é para eles isso aqui, eu estou me divertindo, eu não estou trabalhando, né? E aí, assim, depois que as lives acabaram, vai ser feito conforme o edital pede, vai ser feito um relatório, eu escrevi o projeto, né? E isso já é um projeto que vem há muito tempo, que já tem uma certa credibilidade. Mas, assim, eles não conseguem, sabe, processar. Eu espero que a gente seja mais compreendida, agora falando um pouco mais da minha opinião, e que a gente volte, né, para o lugar, até que Camilo teve aqui semana passada, ele falou isso, achei massa. A gente volta para o lugar para onde a gente estava, que pelo menos era um lugar que a gente estava começando a ser reconhecido, né? Pelo menos que a gente volte para o lugar, não precisa nem, né, avançar, que já é uma palavra um pouco a mais, mas que a gente volte para tudo, que a Ancine ela volte para que os projetos que estejam bloqueados, né, porque isso tudo é uma cadeia produtiva, é a costureira que faz a roupa do figurino do filme, o marceneiro que ajuda a fazer o cenário, o iluminador, Eletricista, o chefe de eletricista, então cozinha, assim, é muita, cozinheiro. né, o catering, né, que chama, né, o chefe de cozinha, nossa, é tanta gente, qualquer demanda que a gente tenha, né, o motorista, meu Deus do céu, no caso, né, desses filmes, dos road movies, como eles são preciosos, né, porque se o motorista atrasa todo o filme, né, se dá alguma coisa errado na hospedagem, isso pode complicar a harmonia da equipe. Enfim, é tanta coisa e as pessoas não conseguem entender que a gente faz parte dessa cadeia produtiva tão importante, né?
Não é só aquela pessoa que fica ali criando, imaginando o que é que ela quer fazer, satisfazer o ego dela, mas são nós trabalhadores que vivemos disso, né? E aí, para poder também fazer isso, a gente recorre a outras coisas, que foi o seu caso, que você recorreu a também ser funcionária pública, e que bom que você foi, que você merece muito. E é isso, minha querida, eu quero te agradecer muito. É quase isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Ó, tem aqui mais uma foto que eu deixei de Não, mostrar, que foi agradecer. Pronto, isso foi no projeto Fera, que foi no final de 2019, ou foi no final de 2018, início de 2019. Essa que está do meu lado é Natara Ney, editora pernambucana, mora no Natara, Rio, cineasta também, é né? cineasta, trabalhou em um monte de filme importante e a gente deu uma oficina de edição juntas nesse projeto chamado Fera, que é Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual. Que eu espero que volte, que é um projeto também que depende de lei de incentivo, né? Que é um projeto voltado para formação audiovisual de mulheres. Eu gostaria de Massa. agradecer a Amanda, a gente se conhece há um tempão já. O La Desde Mirada a Cuba, gente né? viu nascer em 2012, quando a Amanda foi para a Bolívia. E aí toda essa admiração que ela tem pela América Latina, eu acho massa ter alguém que faça essa ponte entre os festivais e o filme, a produção daqui e a produção da América Latina. Porque quando a gente sai do Brasil é que a gente nota que Brasil é Brasil, não é América Latina, né? Às vezes Sim. a gente tá tão isolado falando português e curtindo música Shakira e Maroon 5, que sei lá, Michael Jackson e Madonna e não sabe quem foi, sei lá, vou dizer Omara, porque Omara Portuondo todo mundo conhece no Brasil, porque ela gravou com Maria Bethânia. Maria Bethânia. Mas tipo, a gente não sabe quem são os grandes cantores da América Latina, tá ligado? Massa esse projeto, que a gente conheça mais nossos vizinhos e que a gente intercambie mais trabalhos e cultura. É isso, amiga. Que Deus te proteja, né? Deus te abençoe muito. Essa mente brilhante. Que massa tu tá aqui, né? A live vai ficar gravada. E depois eu vou gerar para. Vou subir no Facebook Watch também, da Mirada Pé, e YouTube. Depois eu vou soltar o canal do YouTube, porque primeiro eu tô subindo tudo para depois, porque não é ao mesmo tempo, né? A live ela acontece agora, aqui no Instagram, e depois eu subo para as outras plataformas. Viu? E tudo de bom aí para sua família. Espero que a gente se veja em breve. Com pipa lá em Também. Paudalho. Vai ser uma farra lá. Tá bom? Valeu, Amanda. Beijo. Beijo. Boa Tá. noite. Valeu. Boa noite. Tchau.